Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Energize-se, aquele podcast onde a gente trata de transição energética, tecnologia e inovação. Hoje nós temos aqui um convidado ilustre, um antigo colega meu de trabalho, Fernando Peixoto Saliba, engenheiro, eletricista, hoje diretor-presidente do Espírito Santo em Ação, que é uma instituição aqui de empresários do Espírito Santo, que, de certa forma, traça planos de futuro, planos de Estado para os governos aqui do Espírito Santo, né? Seja bem-vindo, Saliba. Muito obrigado aqui por ter aceito o nosso convite. Foi difícil a gente compatibilizar aqui as nossas agendas, mas que bom que deu tudo certo, não é mesmo, Carlos? Então, lembrando que o nosso programa ele é patrocinado pela Multa, né, que é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, e a iniciativa do CDMEC, que é o Centro Capixaba de Desenvolvimento Metal Mecânico, e do Fórum Capixaba de Energia Limpa. E por falar em CDMEC, Saliba, Fernando Saliba, já fica o convite aí para a gente estreitar as relações aí com essa em ação. E hoje estamos bastante curiosos para saber dos seus planos aí para os 500 anos do Espírito Santo. Você vai contar essa história aí pra gente. Mas primeiro começa falando quem é o Fernando Saliba e como é que você chegou no Espírito Santo em Ação. Bom, é uma alegria estar aqui, ainda mais com essa dupla de Carlos, a gente poder aqui estar dividindo esse momento, né, e a gente poder trazer esse momento que a gente vai poder aqui falar um pouquinho do Espírito Santo em Ação, da minha trajetória, mas muito mais falar do ES 500 anos, e que é fundamental para o crescimento e desenvolvimento do Estado. Eu sou Fernando Saliba, como você falou, sou engenheiro eletricista, então estou em casa, né? Se a gente está falando aqui de engenheiro, eu também sou engenheiro, então a gente está bem à vontade, estamos bem em casa. Tive minha carreira praticamente toda na Excelsa e depois EDP, né? Onde tive a oportunidade de ocupar praticamente todas as funções, desde engenharia até gestão. Entrei como estagiário, que eu acho que sempre eu gosto de destacar isso, para mostrar para a juventude que tem oportunidade. Se você se dedicar, se você avançar, o caminho é estreito para chegar na diretoria geral, como eu cheguei, mas chega. Se você se dedicar, se você fizer a sua trajetória. Então, eu praticamente fiquei 34 anos na EDP Excelsa, fazendo a transição, e agora finalmente EDP. E hoje eu presto serviço na área de relações institucionais. Na EDP tive a oportunidade de estar na área tanto de distribuição, que foi a maior parte da minha carreira, mas também tive na área de geração, de eficiência energética, na parte solar, né, que tive a oportunidade de dirigir a empresa solar da IDP, e terminei minha carreira como diretor-geral aqui da IDP no Espírito Santo. Nesse período tive também em São Paulo, tive no Rio Grande do Sul, né, mais especificamente em Porto Alegre, nas empresas da IDP. E no Espírito Santo em Ação. No Espírito Santo em Ação, eu vou fazer só um começo para contextualizar, porque eu sei que muitos conhecem, mas os mais novos às vezes não sabem por que nasceu o Espírito Santo em Ação. E no início dos anos 2000, final do ano 90 e 2000, o Estado vivia a sua maior crise ética recente, né? A gente tinha um problema seríssimo com a Assembleia. A Assembleia era quase um balcão de negócios. O crime organizado tomou conta do Estado, né? Exato, Sérgio. Estava institucionalizado. Foi exatamente quando eu cheguei. Né? Então, o crime organizado penetrava as instituições e estava de uma forma muito intensa, a ponto de algumas empresas deixarem o Estado. A Xerox, naquela época, deixa o Estado do Espírito Santo. A Aracruz Celulose tinha um projeto na Assembleia, hoje Suzano, né, limitando a plantação de eucalipto. As outras empresas podiam, mas a Aracruz não podia. A gente tinha folhas de pagamento atrasadas, 2 ou 3 folhas de pagamento atrasadas do funcionalismo público. A polícia não tinha recurso para sair com as viaturas. Então, assim, era uma crise, um caos instalado no Estado como um todo. E aí, nesse ambiente, 16 empresários e executivos do Estado, que na época estavam à frente das suas empresas, se reúnem para
fazer um contraponto a esse cenário, né? E a partir daí começam a construir ideias e linhas que seriam fundamentais para essa reconstrução do Estado. E aí eu destaco a ética na política, a relação público-privada transparente, educação em tempo integral, que a gente já começava a dar os primeiros passos com essa visão de uma educação mais ampla. Ainda não era exatamente a educação em tempo integral, que vem um pouco mais à frente, mas já tinha o conceito de que precisava melhorar a educação do Estado, equilíbrio fiscal das contas, e a partir daí o Espírito Santo em Ação constrói essa plataforma, dialoga com algumas outras instituições. Então, nessa época, mais firmemente apareceu nesse contexto a Igreja Católica e a OAB e outras instituições religiosas, outras organizações, mas mais essas instituições, e passa-se a ter um diálogo com os principais candidatos à época que se afinam com essa linha programática. E, então, é eleito Paulo Artung como governador, e até esses dias eu comentava, o primeiro presidente da Assembleia pós esse momento, né, com Paulo Artung, é eleito Giovanni, que faleceu agora, né, aquele jogador de futebol. O primeiro mandato dele, e o próprio crime organizado tenta colocar Giovanni como presidente. E como houve falha processual na escolha, é cancelada a eleição e é eleito Cláudio Vereza, que era acho que o único deputado do PT na época e que se compromete também com essa reforma que era importante. Ou seja, Saliba, parte desse período de bonança que o Estado do Espírito Santo teve nos últimos 20 anos, 26 anos aí, é devido a essa atuação sistemática do Espírito Santo em Ação, em trazer os políticos a uma razão ali do empresariado local, os interesses de Estado e não mais das políticas partidárias mais comezinhas, não é isso? É isso. Eu acho que aí a partir daí vem então a visão de política de Estado e não política de governo, né? Naturalmente que os planos que nós construímos ao longo do tempo, em 2006 fizemos o primeiro plano estratégico com a visão de 2025, em 2014 fazemos uma revisão desse plano com a visão de 2030 e o ano passado é feito uma terceira revisão, que é o ES 500 anos, que tem a visão de 2035. Nesse período desses 24 anos, 2 governadores se alternam, Renato e Paulo, e independente das suas próprias características, ideologias, eles seguem com esses temas principais alinhados no desenvolvimento do Estado. Então, mas aí ainda bem que a gente também teve a sorte de ter 2 bons governadores, mesmo que não sejam na mesma linha, e o Espírito Santo Ação acompanhando todo esse processo aí. Mas eu queria que você me falasse um pouquinho o seguinte, a primeira vez que vocês fizeram esse plano, então, foi logo no início, 2005 mais ou menos. Vocês sempre planejaram muitos anos na frente. O que mudou de 2005 para cá? Esse plano que vocês fizeram agora, acabaram de fazer, assim que você foi eleito, né, no ano passado, ele é para 2035, ou seja, ES 500 anos. Você está vendo 10 anos na frente. Isso. Compara esse plano com o primeiro que você fez. É natural que as condições são bem diferentes, né? O primeiro plano ele estava muito focado no ajuste fiscal, no reequilíbrio do Estado, né? E nesse plano agora ele é muito mais um plano mais desenvolvimentista da sociedade como um todo, né? Esse plano ES 500, na verdade, foi feito no final da gestão passada, né? O presidente era o Nailson Dalla Bernardina, que me antecedeu. Então, o Nailson entrega esse plano para a sociedade. Foi um plano que foi desenvolvido pelo Espírito Santo em Ação, com apoio, em parceria com o governo do Estado. E esse plano ele tem uma característica diferente dos demais. Ele é calcado em 5 missões. Nós vamos buscar experiências internacionais para ver que modelos eram melhores. Então, hoje, o plano ES 500 está pautado em 5 missões. Essas 5 missões, elas, em algum momento, elas se entrelaçam em temas que são comuns e que são necessários para que a gente possa fazer o desenvolvimento. Vou tentar, de uma forma rápida, fazer uma apresentação, mas vocês me interrompam no que vocês entenderem que seja necessário. O plano as 5 missões são economia diversificada. Por que é importante a gente ter uma economia diversificada? Se a gente olhar a história do Espírito Santo, ela vem
com uma economia do café, depois ela vai para a mineração, e hoje a gente tem a nossa economia muito calcada em poucos itens, né? Se você olhar a exportação, os grandes puxadores, chamamos assim, da exportação, é o minério, o café, rochas ornamentais, né? São poucos itens. Então, quanto mais a gente conseguir diversificar a nossa economia, a gente qualifica assim, os bens que nós produzimos, e a gente fica menos vulnerável, menos susceptíveis a mudanças internacionais que venham, né? Efeitos internacionais ou mesmo internos que possam afetar a nossa economia. Mas aqui no Capixaba reflete mais ou menos o que é no Brasil, né? O Brasil tem uma economia extrativista e agricultura e pecuária. Mas o Espírito Santo, é importante frisar, que apesar da nossa área territorial ser exígua em relação a outros estados, né, aqui da região sudeste, nós temos uma economia extremamente diversificada, né? Nós temos siderurgia, nós temos portos, nós temos celulose, nós temos mineração, nós temos granito, né, extração de pedras ornamentais. Então, mas tudo isso é extrativismo. Se você pega praticamente 4 itens, né? Que você falou aí: a celulose, minério, café e basicamente são esses os temas da nossa pauta de exportação. São os principais temas da nossa pauta de exportação. A gente precisa ter, né, uma economia que tenha mais vetores que sustentem. Sim. E onde você está vendo esses vetores, Saliba? Para onde que a gente acho vai que estender? agora a gente começa aí alguns temas com os parque logs que estão sendo instalados, né? Para a sociedade, aí é o parque logístico que estão sendo instalados. O primeiro é na região norte, lá em Aracruz, que é a sede, mas que envolve 10 municípios, né? Esse parque logístico ele se pauta em 3 portos da região, mas trabalha-se no crescimento e atração da duplicação da rodovia, a rodovia 101, a BR-101, e também na duplicação e ampliação e extensão das ferrovias, né? A gente tem discutido muito aí a F-118, né, que vai ser fundamental aqui para a expansão do Estado. Então, nós vamos chegar um pouquinho mais à frente, a gente vai poder tratar, mas a minha visão é que o Estado, pela posição geográfica, pela organização hoje que o Estado tem, pelo número de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias que estão ou instaladas, ou instalando, ou sendo duplicadas, né? Aeroportos, agora aeroporto das Montanhas, aeroporto, né, de Vitória, que teve uma expansão de Cachoeiro, né? Então, com essa estrutura, a gente tem toda uma vocação para ser a porta de entrada e saída de mercadoria do Brasil. A interligação das ferrovias com o centro-oeste do Brasil, o contorno de Belo Horizonte, que é um tema que a gente tem buscado dentro da ferrovia, vai nos conectar com o centro-oeste do Brasil. Então, a posição geográfica do Espírito Santo é muito favorável. E sem contar que dentro da região sudeste nós temos os portos que ainda não estão totalmente tomados, né? Nós temos espaço para expansão, coisa que o Rio de Janeiro não tem mais. No Espírito Santo. Nem em São Se Paulo. você vai, por exemplo, São Paulo, o Porto Santo já está estrangulado. Então, assim, nós temos uma posição logística muito favorável. Então, na nossa visão, esse passa a ser um vetor fundamental. Mas vou seguir nas missões, porque nós vamos falar também quais são as dificuldades, que barreiras que nós temos e o que nós temos que enfrentar. A segunda missão é o polo de competência, né? A gente fala muito de escassez de mão de obra, né? Não adianta a gente querer crescer se a gente não tem mão de obra para isso, né? Então, nós fizemos um estudo recente e a gente identificou que parte das pessoas que estão fora do mercado de trabalho, e o Espírito Santo está em torno de 2,5% de taxa de desocupação, ou seja, pessoas que querem trabalhar, mas que não conseguem. Ou seja, pleno emprego praticamente. Pleno emprego. E a grande parte que ainda está fora do mercado é porque não tem nenhum ensino fundamental completo. Então, esse é um tema que a gente precisa botar uma lente e trabalhar nesse tema. E é um problema nacional também. É um problema nacional. E a formação técnica. E aí eu vou entrar depois no final, mais ao final, eu vou falar um pouquinho do que está sendo feito. Eu vou relatar um pouquinho
dessa passagem que a gente está aqui, mas no final a gente pode entrar um pouquinho mais, mas se vocês quiserem... Não, fica à vontade. Então você falou 5 pontos. Aí o primeiro ponto é diversificação. Economia ponto diversificada. Agora mão de obra. Agora vamos ao terceiro. Terceiro é cuidado integral. Cuidado integral está ligado à segurança, está ligado à saúde. Porque você pensa o seguinte, a gente quer falar de turismo, não dá para a gente falar em turismo e a gente tem uma rodovia que você gasta 2, 3 horas para chegar no local, né? Então, que ações estão sendo feitas? A duplicação da 262 vai ser fundamental para que a gente tenha o turismo na região das montanhas. Mas também é importante o aeroporto das montanhas. Não é só para que a gente fale assim, não, é um turismo de elevado nível que vai usar a pista do aeroporto. Não, não é isso. A gente precisa entender que ali pode ter voos comerciais, o estudo da ANAC pode ter voos até com 70 passageiros, que é um número muito razoável para aquela região, né? Pode ser um tema importante para a gente atrair novas empresas, porque um executivo não vai gastar 3, 4 horas numa rodovia, mas ele vai chegar ali direto, então você consegue colocar. Imagina também que você tenha um problema de saúde e você consegue remover rapidamente as pessoas. Então, assim, não dá para a gente pensar em turismo sem a gente pensar em infraestrutura, né? Essas coisas são conectadas, elas estão conectadas, né? Você precisa ter boas escolas, você vai precisar ter toda a infraestrutura para você atrair. Essa infraestrutura aí que faz o Brasil enxergar o Espírito Santo, né? Seja pelo mar, seja pela estrada, seja... Exato. E quando a gente está falando disso conexão de logística. A gente está falando do CDMEC, né? Que passa também pelas empresas que integram o CDMEC essa construção do novo Espírito Santo, né? Sem dúvida. De toda a expansão. Então, assim, não dá para a gente desconectar. Então, o CDMEC tem um papel fundamental em todas essas missões que eu falei 3, mas nós vamos às outras 2, mas em todas essas missões, o CDMEC terá certamente, né, de estar com as suas empresas disponíveis, capacitando pessoas, né, buscando melhores tecnologias para a gente melhorar a qualidade do serviço que se presta, ter agilidade, né, para a gente implementar o crescimento do Estado, mas muito mais também, e eu acho que esse é um ponto que, na minha visão, é fundamental, e a gente está falando de cuidado integral, é a melhoria da sociedade, né? A gente falava do início do Espírito Santo em Ação, onde poucos se beneficiavam. Mas hoje, a caixinha tem que continuar existindo, só que essa caixinha, quem tem que se beneficiar dessa caixinha é a sociedade. Não são alguns atores individuais. Quando você fala assim, tem uma boa escola para os filhos de todos. Sim. Quando a gente fala que tem uma assistência médica, é para todos, né? Não é para aqueles. Não faz sentido, claro. Né? Se a gente tem um aeroporto que gere renda, receita para aquela sociedade. Então, se a gente tiver essa visão, naturalmente que as empresas, tendo colaboradores mais satisfeitos, né? Colaboradores mais bem assistidos, nós vamos ter serviços melhores prestados. Saliba, né? Eu estou aqui esperando para poder fazer as perguntas, mas eu não vou resistir aqui. Porque você já falou de 3 missões do Espírito Santo em Ação, né? Diversificação da economia, preparação da mão de obra, né? Disponibilidade da mão de obra logística. E a questão da logística. A pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, isso aí, se a gente parasse só nessas 3 missões, já seria um baita desafio, né? E a pergunta é o seguinte, nós que estamos aqui já há algumas décadas, né? Você que é da Gema, capixaba da Gema, um dos raros entrevistados nossos, realmente capixaba, né? Filho da terra. Como que a gente pode crescer sem perder isso aqui que nós temos, né? Essa vida confortável, essa facilidade de mobilidade que a gente tem, né? Porque para ter a disponibilidade da mão de obra para o crescimento, mais pessoas, fora as pessoas que nascem aqui, outras pessoas de fora terão que vir, terão que ser abraçadas pelo Estado. Eu acho essa pergunta fantástica, mas vou responder daqui a pouco. Eu vou continuar aqui nas missões, que eu vou voltar, porque essa pergunta ela vai permear todos os temas que eu falo. A 4ª missão, que eu acho que está muito ligado aqui, é a transição energética, né? É a gente ter um Estado em que ele vai estar preparado para essa transição energética, né? E aí não dá para a gente discutir temas isolados, mas a gente tem que olhar o contexto como um todo, né? Como é que nós nos preparamos
para as condições climáticas adversas. Não dá para dizer que vai ser, não, já está sendo. Esse quarto tema aí é o que você mais domina, né? É isso. Afinal de contas, sua carreira toda aí na EDT. Então, assim, a gente precisa olhar as cidades, né, de uma visão mais macro. Às vezes você está deslocando aí, a gente vê que você para no sinal e demora um tempão aquele sinal. Quer dizer, nós precisamos, desde o detalhe de semáforos inteligentes em que você flui o trânsito, então você diminui a emissão de gás Colocar carbônico. uma IAzinha no controle desses semáforos, né? Exato. Então, assim, usar a tecnologia, usar o CDMEC aí, né, criando essas coisas. Mas a gente tem uma frota agrícola que ninguém discute. Está toda ainda a combustão. Então, temos um caminho imenso. E o Estado do Espírito Santo tem uma participação agrícola importante, né? A gente precisa... a gente está vendo as bicicletas elétricas, que hoje acabam gerando um ruído, mas que é uma solução fantástica. O que nós precisamos é preparar as cidades para que a gente possa ter a convivência das bicicletas elétricas. Então, assim, esses temas... E por isso eu guardei essa pergunta do Senna, que eu acho que vai ser muito legal a gente poder abordar ela, mas a transição energética ela é muito ampla, né? Ela dá margem para a gente fazer muitas coisas, né? Não é só a geração fotovoltaica, isso é um pedaço da história, mas a gente tem inúmeras ações de engenharia, de tecnologia e de comportamento da sociedade que a gente muda esse resultado. E a transição energética, assim que a gente vê, pelo menos aqui no Espírito Santo, eu vejo muito mais a parte solar mesmo, porque vento, a gente tem o mapa eólico aí, que a gente vê que a gente tem boa capacidade de vento, mas offshore e muito alto, né? Teria que ser aquelas baitas usinas eólicas. A offshore... Eu acho que a transição energética realmente é no segmento aí de solar. A offshore é mais um desejo do que uma realidade, né? Porque existe todo um arcabouço regulatório que ainda está sendo construído. Já houve algum avanço no licenciamento desses empreendimentos, mas agora, com esse problema aí do despacho de intermitente, né? Que está tendo o curtailment, vários projetos foram postos em suspensão. Pois é, mas o que é legal é que o ES em Ação vai abordando esses temas e traça um rumo, né? Você está dando um rumo para o governo do Estado, não é isso? Exato. Nesse momento, quando o Senna fala que a gente está tendo aí a restrição, né? Hoje nós estamos tendo sobra de geração. Esse é o fato. Mas na medida que você desenvolve o Estado, você cresce o Estado, você tem mais consumo, você cabe mais geração, né? Então, essas coisas elas estão interrelacionadas o tempo todo. É o cachorro correndo atrás do rabo, né? E eu acho que é importante. Então, quando a gente está falando de geração fotovoltaica, acho que a gente avançou muito, né? Demorou muito e, de repente, subiu uma rampa muito forte. Muito rápido. O Porto Central se discute ali que é um ponto importante. Se você olhar no mapa eólico, Presidente Kennedy é um dos pontos onde pode ter uma geração eólica mais expressiva. Então, assim, é um dos temas que se discute para aquela região. E eu acho que talvez nesse momento não caiba, mas no futuro breve pode caber, né? Então, acho que é um tema, a transição energética é fundamental, é urgente, né? Não dá para... Cada dia que a gente perde, a gente está comprometendo o futuro, então acho que... Mas tem tecnologias, né, Saliba, que hoje, por exemplo, antes da gente começar a gravação aqui, a gente estava discutindo sobre baterias termoacumuladoras, né? Onde lá em Israel, utilizando usinas solares de espelhos, né? Concentrados, de raios solares concentrados, aquelas com espelhos côncavos, você esquenta um fluido, troca calor numa bateria, né? Essa bateria armazena e você tem uma geração firme através de uma turbina a vapor, 24/7. É isso. Né? Então, é questão, talvez, da gente dar um passo além nessas renováveis aí. Sem dúvida. Acho que o armazenamento vai ser o segundo fator. Primeiro, a gente teve assim, essa expansão muito rápida do solar, né? Demorou um tempo, mas quando começou, ele disparou. E eu acho que o armazenamento ele muda o perfil da relação consumidor-gerador, né? Então, vai mudar essa relação. Já tem muitas soluções, o BES, né, que a gente conhece aí, né? Soluções que
podem ser aplicadas. Só para o pessoal entender aqui, o BES é um sistema de armazenamento de energia em baterias de iollítio, né? Isso. É porque a gente fala os termos técnicos e o pessoal, o telespectador nosso precisa entender. É muito importante a gente fazer essas traduções, né? Porque a gente acaba... Mas, assim, acho que temos várias soluções. Hoje, acho que solução tecnológica existe para praticamente tudo, né? Então a gente tem que aplicar, viabilizar custo-benefício e nós vamos ver assim, essas coisas elas vão por ondas, né? Então tivemos essa onda agora solar muito forte, eu acho que vai entrar uma onda de baterias na sequência, isso vai equilibrando carga, consumo, que é fundamental e não dá para a gente colocar o sistema das distribuidoras, o sistema interligado nacional, em risco, né? E nesse planejamento do ES em Ação, o 2035, ele aborda todos esses temas. Todos esses temas estão lá, né, dentro da transição energética. E o último tema, a última missão, para a gente poder então entrar, é um Estado ágil e inteligente. Então, a gente precisa ter um Estado que tenha gestão, que tenha equilíbrio, que ela esteja preparado para receber novas empresas de uma forma acolhedora, no sentido mais amplo. Não dá para você ficar 2, 3 anos para ter um licenciamento ambiental. Isso não significa que você vai abrir mão dos temas ambientais que o empreendedor tem que ter a responsabilidade de cumprir, né? Uma coisa é ser ágil, outra coisa é você ser irresponsável, né? São coisas bem diferentes. Quando você fala Estado, Saliba, eu concordo com você que o Estado tem que ser ágil e inteligente. Mas acaba que essa visão ela fica muito focada no executivo. O Estado é muito maior que isso, né? Tem o legislativo e tem também o judiciário. Hoje o país, nós vivemos uma crise no setor judiciário, né? Como é que eu posso dizer? De credibilidade, né? Que vem dos mais altos níveis aí. Aqui no Espírito Santo também, quando lá nos anos 2000, quando a gente teve o crime organizado instalado aqui, ele se instalou nas 3 esferas do poder, né? Ele estava na Assembleia, ele estava no governo do Estado e ele estava também no Colégio de Desembargadores. Como é que o Espírito Santo, dentro dessa última missão que você citou aí, ele está trabalhando principalmente essa crise do judiciário? Olha só, o Espírito Santo, nós estamos focados aqui especialmente no Espírito Santo, o estado do Espírito Santo, né? E a gente tem dialogado muito com os 3 poderes. Ontem eu tive a oportunidade de estar com a presidente do Tribunal de Justiça, depois estive com o presidente da Assembleia, e o tema é como que nós contribuímos para o desenvolvimento dos poderes, né? E aí eu vou voltar à sua pergunta, que eu acho que a gente vai conseguir fazer uma visão. Como é que a gente garante o desenvolvimento do Estado, né? Mantendo essas condições de uma qualidade boa que a gente tem? E a gente pode olhar os estados que nos circundam, né? Que têm características bem diferentes, né? Do que a gente vive hoje. O Estado do Espírito Santo aproveitou no momento inicial o royalty de petróleo, né, para equilibrar as contas, mas hoje, basicamente, ele está entrando no Fundo Soberano, que é de desenvolvimento. Ou seja, ele não está pagando as contas do dia a dia, né? Ela está criando um fundo multigeracional para necessidades futuras. O que eu diria que acho que a receita que a gente conseguiu aplicar nos 20 e poucos anos que a gente foi fundado e que tem sido objeto de vários estados virem, depois eu posso também falar um pouquinho sobre isso, vários estados virem ao estado do Espírito Santo para ver como que a gente fez, por que esse modelo dá certo. Eu acho que o planejamento estratégico, ele responde a essa pergunta. Na hora que eu olho para frente e não olho só para um período de um governo, eu estou vendo o que a gente precisa fazer para a implementação. Quando a gente fala de um parque logístico, não dá para eu falar um parque logístico de um governo. Eu tenho que falar um parque logístico do Estado. Uhum. Por quê? Passam governos, eles vão ter as suas contribuições, vão ter as suas visões, mas eles saem, o governador sai e vai entrar um outro governador. Assim também é com a Assembleia Legislativa e tem que ser com o Judiciário. A Assembleia, com a sua diversidade ideológica, e eu acho que isso é muito bom, porque
traz contribuições diversas, né? Eu acho que quanto mais diverso a gente for, a gente traz visões importantes, mas precisa ter o respeito. Precisa ter o respeito e convergências nos temas de Estado. Né? Então, eu acho que essa construção que a gente conseguiu nessa relação público-privado, em que a gente senta à mesa, por exemplo, está chegando a GWM aqui, né? Dia 10, inclusive, terça-feira, terça-feira vai ter o lançamento da Pedra Fundamental. Não é uma política que vai ficar nesse governo, né? Vai perpassar por muitos governos. Então, independente de quem é ou quem for o governador, quem é ou quem for o presidente do Tribunal de Justiça, quem é ou quem for o presidente e os componentes da Assembleia, tem que ter essa visão de como é que a gente entrega um Estado melhor. E a gente aprendeu ao longo desses 24 anos que a forma que a gente fez foi positiva para a sociedade. Foi mesmo, o resultado está aí para mostrar, né? Está aí. Ô Salibão, mas eu estava pensando o seguinte, quando eu penso assim em termos de Espírito Santo, eu vejo dois grandes desafios. Inclusive hoje manhã cedo a gente teve um encontro empresarial do CDMEC, nós tivemos a Petrobras lá nesse encontro e em seguida nós tivemos o Porto Nova Holanda. A Petrobras, inclusive, uma das preocupações do Espírito Santo é a queda da produção de petróleo no horizonte assim, de médio e longo prazo, ou seja, a tendência não só no Espírito Santo. Na verdade, eu acho que o Brasil está mais migrando o polo de extração de petróleo mais para o norte, né? Mas aqui no Espírito Santo, de qualquer forma, a nossa tendência é a queda. E aí vem a reforma tributária, que a partir de 2032 vai tirar a receita aqui do nosso governo do estado. Então a gente tem queda de petróleo e a gente tem também queda de receita. Eu vejo um desafio legal aí para o S em Ação para dar uma bússola de o que nós vamos fazer. Acho que não é uma receita só, né? É um somatório de ações, né? Quando a gente fala na pauta da exportação, não vai ser a exportação em si ou a importação em si que vai gerar receita para o Estado, mas é o serviço associado que vai gerar. Então, assim, nós temos que expandir o máximo que a gente puder essa pauta, a gente usar as logísticas, sejam logísticas de ferrovia e rodovia, mas também dos nossos galpões que estão sendo instalados. Você pega, por exemplo, Viana avançou muito nesse tema, Cariacica, e também nos parques logs, alguns municípios vão ter essa característica de retroáreas, né, que vão ser fundamentais. Então, o serviço associado é o que vai fazer frente, é um dos temas que vai fazer frente para a reforma tributária. Mas a outra coisa, quando a gente faz infraestrutura, a gente abre frente também para o turismo. E o turismo é outra vertente que gera muito receita. Eu costumo dizer assim, me impressiona muito quando eu olho Portugal, um país que é quase do tamanho do Espírito Santo, e tem muito mais turistas do que o Brasil inteiro. E o Brasil tem uma diversidade, né, de norte a sul, de temas turísticos que podem ser feitos. Então, a gente tem que ter essa capacidade. Nós estamos trabalhando em várias frentes, não só o Espírito Santo em Ação, mas as federações, organizações, para avançar. Pegando um gancho aí do que você falou, né, eu já conto aqui com 26 anos de Espírito Santo. Minhas filhas nasceram aqui, eu já sou mais capixaba do que muito capixaba até. Eu vejo aqui o seguinte, eu já faço turismo interno aqui, já fui ali na Serra, né, em Pedra Azul. Eu vejo ali um potencial muito grande ali naquela região para um turismo, né, tanto gastronômico, e também de, como é que fala, de esse turismo verde, né? De parques, ecológico, turismo ecológico. E eu vejo assim que, em vista de quando eu cheguei em relação a hoje, a coisa já evoluiu bastante ali, né? Eu lembro da primeira vez que eu fui em Gramado, lá na década de 90, né? E recentemente, alguns anos atrás, eu voltei lá e virou outra coisa, né? Então, 30 anos faz uma diferença muito grande num planejamento continuado. Eu vejo esse planejamento acontecendo ali na Serra também, né? Nas montanhas. Nós estamos, o Espírito Santo em Ação, ele tem a sua rede empresarial, que são como se fosse o Espírito Santo em Ação nos municípios, ou no município ou no conjunto de municípios. Então, hoje nós temos, além do Espírito Santo em Ação, mais 13 associações. E estamos na formação... 13? 13. A última foi Vitória,
Porque Vitória até então entendi que não era necessário, porque o próprio Espírito Santo em ação, as federações estavam aqui, mas você vê que assim, Vitória precisa ter uma pauta própria. É o centro de Vitória que precisa ser discutido, qual é a vocação de Vitória. No Vitória, pelo tamanho territorial, talvez tenha que focar muito na parte de tecnologia. Ou seja, o Espírito Santo em Ação agora ele está distribuindo o conhecimento que ele desenvolveu ao longo dessas décadas para associações municipais. Isso, pode ser um município só, um conjunto de municípios, uma região. E nós estamos discutindo a Associação das Montanhas. E eu dizia, para os empresários lá, acho que, por exemplo, eu acho que o Sena fez um bom recorte. Hoje você tem bons restaurantes, você tem choperias, mas a gente não tem um turismo receptivo. Né? A gente tem que trabalhar um pouco mais para que o cidadão venha passar férias aqui. Melhore, né? Não, o cara quer passar férias aqui. Hoje eu vou comprar um ticket, por exemplo, para fazer as cervejarias. Amanhã eu vou, sei lá, no zoológico, vou levar meu filho não sei o quê e tal. Então, assim, tem alguns equipamentos já instalados, né? E o que a gente precisa é ter essa organização associativa para que a gente ajude a estruturar e, com isso, potencializar o turismo do Estado. Né? A gente discute aí a chegada dos navios, já foi feito um estudo, esse estudo indica que é um desembarque no mar ali próximo à Ilha do Boi. Então, assim, essas coisas estão andando, muitas ações estão andando, muitas associações estão trabalhando, organizações, federações. Então, o que nós precisamos cada vez mais é fazer essa articulação para que, de fato, a gente tenha o... Eu estou fazendo uma obra no município de Diamantina, em Minas Gerais, né? Então, quase toda semana eu estou indo lá e passando a semana lá. E uma coisa que me ocorreu, né? Porque eu não sei se você sabe, não sei se já esteve lá, Diamantina, ela é patrimônio mundial da humanidade, tombada pela Unesco, e é a cidade histórica mais bem conservada, com o maior centro histórico que existe. Né? Então, quando eu cheguei em Diamantina, eu tomei um susto. E, cara, eu fico impressionado com a falta de visão das pessoas do local, entendeu? Eles prestam um mau serviço, cobram caro, né? Não, tem um fluxo de turista ali, eles tentam, tem lá umas festividades lá, umas vesperatas, é mais um turismo religioso, né? Mas eles pecam na receptividade. Né? E até falei com pessoas lá do local que com aquele esquema, com aquela história que tem ali, porque você já teve presidente da República que saiu dali, você já teve Inconfidente, que era de Diamantina, né? Então você tem uma história muito rica. Chica da Silva é de Diamantina, né? Quem não conhece a novela da Chica da Silva? E aí eu fazendo um paralelo com os parques da Disney. Né? Você poderia, por exemplo, um administrador... tenaz ali, sagaz, ele poderia, por exemplo, chegar no final de semana, chamar a população ali para fazer um final de semana, por exemplo, histórico. Todo mundo vestido a caráter, andando ali pela rua, pagar uns coadjuvantes, botar uns músicos na rua, né? Porque e aí, transferindo essa ideia para cá, por que não fazer algo parecido aqui nas cidades do Espírito Santo que tem esse contexto histórico, como, por exemplo, ali Santa Teresa, como, por exemplo, a própria Venda Nova do Imigrante? Eu acho que, na verdade, já está se estruturando isso, né? Se você pegar, por exemplo, Santa Teresa, ela tem um calendário já anual, periódico, de eventos em que ela faz isso, né? Tem o Santa Jazz, tem outros eventos, mas ao longo do ano foram divididos em temas e tem isso recorrente. Domingos Martins também já tem um calendário, se você pegar... o Festival de Inverno, Summerfest, tem uma série de temas. E outros municípios, inclusive o GEA, que é a Associação de Guarapari, que é associada ao Espírito Santo em Ação, entregou agora um mapa turístico para Guarapari no início desse mês. Então, assim, muitos movimentos estão acontecendo. Mas também muitos equipamentos começam a permitir que você consiga fazer isso. Né? Em parceria aí com as leis de incentivo, foram reformadas igrejas que compõem o circuito jesuítico, que começa lá em Araçatiba, em Viana, né? Começa em Anchieta, passa em Araçatiba e Viana, passa pelo Palácio Anchieta, né? Que era
Colégio de São Tiago e vai até Reis Magos na Serra. Isso é uma coisa que poucas pessoas sabem, né? Então, que o padre José de Anchieta, ele fez um caminho aqui pelas praias do Espírito Santo, né? Fazendo a catequização dos índios. Já tem aí os passos de Anchieta. Então, assim, tem muita coisa que eu acho que gradativamente o Estado consegue acelerar e está acelerando. Tanto é que o número de visitantes ao Estado tem aumentado, o Estado passa a estar na pauta nacional, né, e até internacional de atração. Mas se você olhar, alguns anos atrás não tínhamos o aeroporto era pior do que a rodoviária, né? Então começa a ter atrativos para que as pessoas possam fazer o turismo de negócio, o turismo religioso. Então você tem a Festa da Penha ali, que atrai muita gente, mas você tem também a parte de espiritualidade. Você vê o mosteiro hoje, zen budista ali em Ibiraçu, tem um fluxo muito grande de turismo. Então, assim, as coisas estão acontecendo no Estado. E como é que a gente pode melhorar turismo de negócio? A gente está falando bastante sobre turismo aqui, né? Mas, na verdade, eu estou querendo saber, Saliba, sobre como que o S em Ação realmente se organiza. Aí você falou, por exemplo, essas 13 associações no Estado, como é que essas associações funcionam, como é que isso veio ao longo do tempo, como é que eram essas empresas que iniciaram, que deram o pontapé inicial, como é que elas estão hoje, qual o número de pessoas que estão, de grandes empresas que estão associadas, qual o papel do governo do Estado dentro do S em Ação. Conta pra gente aí um pouquinho como é que o S em Ação se organiza. Vou te falar. Então, o S em Ação, ele é uma organização apartidária, uma organização não governamental apartidária, que tem foco em formação das políticas públicas de Estado e não de governo, naturalmente que sempre trabalhando com o governo de ocasião. Claro, que é natural, né? Não dá para você dissociar isso. E toda a diretoria é voluntária, né? Então os diretores são todos, inclusive o presidente e os diretores, são todos executivos que trabalham em alguma empresa. O governo contribui? O governo, nós não podemos receber zero recurso público e ninguém pode estar em função pública. Então, por exemplo, se um de nós for convidado a ser um secretário de Estado, secretário municipal, tem que se afastar, porque tem que ter a isenção exatamente para que a gente tenha essa fluência que a gente tem na relação público-privada. Então, o Espírito Santo em Ação é organizado assim. Temos hoje 8 diretorias, além de mim, que tenho minha trajetória basicamente de Excelsior e EDP. Nós temos mais 7 diretores, tem o Luiz Cordeiro. Mas dá trabalho fazer isso tudo. Quem é que realmente bota a mão na massa aí para fazer todos esses planejamentos? Os diretores conduzem junto com os comitês. Em cada diretoria tem comitês que são formados por pessoas indicadas também pelos mantenedores, todos voluntários, e a gente tem um quadro muito pequeno de pessoas que são nossos colaboradores efetivos, que fazem aquilo acontecer, né, a partir dia a dia. Do planejamento, faz o dia a dia. Mas é um quadro muito enxuto, básico para que a gente... São quantas pessoas, Saliba, hoje? Nesse quadro de colaboradores? Em torno de 12, 13 pessoas. Então você tem 12, 13 pessoas, vamos dizer assim, que tocam, que carregam o piano, né? E a diretoria toca, né? Ela dá harmonia. A diretoria e os comitês, porque nos comitês a gente faz questão porque assim, ser mantenedor, fazer a contribuição é importante, mas muito mais do que a contribuição, o mais importante é você colocar as pessoas à disposição para pensar o Estado. Né? E quando a gente, em 2014, trouxemos aí a escola em tempo integral para o Estado do Espírito Santo, né? Foi uma proposta que a gente viu lá em Pernambuco e trouxe para cá essa experiência. Hoje o Espírito Santo está nas primeiras posições do IBEP. E por que está? Porque tem uma construção, hoje nós temos mais de 200 escolas estaduais em tempo integral. E a escola em tempo integral, ela não é uma escola que você simplesmente fala assim, eu vou deixar o aluno mais tempo. Não, ela tem uma construção programática e quando você converte aquilo em número de horas, chega à conclusão que um regime normal de um turno não consegue. Então você tem que estender para ter essa formação. Eu vejo que o Espírito Santo em Ação, na verdade, ele converge com o SEDEMEC, porque o foco de vocês é mais o planejamento a médio e longo prazo do Estado. O SEDEMEC, nosso foco é inovação e a gente dá oportunidade para as empresas capixabas, inclusive para prestar serviço para as próprias indústrias capixabas, né? Então, a nossa missão
converge muito com a do Espírito em Ação. Eu quero colocar o CDMEC aqui à disposição para a gente trabalhar em conjunto. A gente tem feito muitas entrevistas aqui com professores universitários, doutores, com gestores. É impressionante a qualidade que a gente tem de criatividade do capixaba e que está faltando unir empresa com academia e o próprio governo também. Ô, Saliba, até aproveitando a deixa que o Carlos levantou aqui, nós aqui na gestão da presidência do Carlos, nós nos colocamos um desafio aqui, né? Como você colocou aqui, o estado do Espírito Santo é um estado pequeno, né? Somos cerca de 4 milhões de habitantes, né? Você olha Israel são 10 milhões, a área nossa são um pouco mais de 42 mil quilômetros quadrados, Israel é um pouco menor que isso, e Israel é um berço de inovação tecnológico, de startups, né? E nós estamos aqui na luta para trazer isso para o Espírito Santo, tornar o Espírito Santo uma Israel brasileira, né? Você colocou aí que uma das missões do Espírito Santo em Ação é a diversificação da economia. Qual melhor diversificação do que a diversificação tecnológica, de oportunidades de negócio na área de tecnologia? Não tenho dúvida de que esse é o ponto importante desse tema, né? Inclusive, alguns municípios, a vocação vai ter que ser por aí, né? Você pega, por exemplo, Vitória, é um município que, pela área, né, ela vai ter que avançar em termos de tecnologia, de inovação. E o Espírito Santo em Ação, dentro da diretoria de desenvolvimento, um dos temas que a gente foca é a inovação. E dentro do ES 500 anos, quando eu falei das missões, eu posso até descer um pouquinho mais. Em cada missão você tem as metas e cada meta tem iniciativas. Essas iniciativas são gerenciadas através de um painel que controla iniciativa a iniciativa. E importante, e aí eu acho que é um ponto em que o CDMEC pode participar e contribuir muito com a implementação do ES 500 anos, é que a gestão do ES 500 anos ela é feita com 4 eixos, 4 L's. 4 representantes do setor produtivo, 4 representantes da iniciativa do poder público, 4 do terceiro setor e 4 da academia. Algumas cadeiras são permanentes. Espírito Santo em Ação, por exemplo, tem a cadeira permanente por ter desenvolvido ali e tem a secretaria. A Secretaria de Planejamento também tem. Mas as demais instituições têm 2 cadeiras, uma da UFES, uma da UIFES também, que é permanente, mas basicamente todas as outras são chamamentos públicos em que as instituições podem se habilitar a participar lá. Os mandatos são de 2 anos, tudo voluntário, né? Também é bom deixar sempre para a sociedade que a gente quer mudar, mas se a gente quer mudar, a gente tem que doar. Né? Porque às vezes as pessoas falam, não, mas que benefício você está tendo? Não, o benefício que a gente tem é a gente ver que uma sociedade diferente da que nós pouco vivemos. Daquela máxima, né, Saliba? Se você encontrou um problema e você olha para um lado e para o outro e não encontra ninguém tentando resolver aquele problema, é porque o problema é seu e quem tem que resolver é você. Né? Então você tem que se doar para resolver o problema. E como é bom a gente viver num estado em que você tem índices que a gente olha lá para trás e hoje a gente vê. É o estado que... E aqui eu não estou fazendo defesa de governo, estou defesa de um período de 24 anos que passaram 2 governadores. Quer dizer, é o estado que tem hoje um equilíbrio fiscal, né, nota A no Tesouro Nacional, tem o Fundo Soberano, é um estado que tem dívida negativa, é o estado que mais investe do Brasil, né, proporcional à receita, tem indicadores muito bons na educação, primeiro lugar de transparência. Então, assim, a gente vive nesse estado. E quando a gente fala do Espírito Santo em Ação, eu acho que um tema também importante que a gente tem que trazer é que a gente acaba sendo um guardião da ética. O Espírito Santo em Ação, em 2023, eu era diretor de gestão pública e nós fizemos uma parceria com a Transparência Capixaba. Fizemos o ranking dos municípios do estado em transparência e governança. No primeiro ranking, nós tivemos dos 78 municípios do estado, 11 com nota ótima e 24 com nota ruim.
No último ranking que nós tivemos agora, dos 11 nós passamos para 44 com nota ótima e 0 com nota ruim. Ainda temos bons e regulares. Mas a sociedade se apropriou. Então, quando a gente divulga isso, a sociedade começa a questionar o prefeito, né? É aquele prefeito que vai bem, tem que ser aplaudido, porque a gente precisa de bons políticos. Não dá para você construir uma sociedade crescente se você não tiver política, né? Mas nós precisamos ter a boa política, né? Nós precisamos ter esse caminho. Então, assim, é a gente não aceitar os maus resultados, é a gente se indignar com os maus resultados. E ainda temos maus resultados em muitas coisas, né? Então, a gente está aí ajudando outras organizações a sair de cenário. Então, quando você falou do Tribunal de Justiça, a gente está trabalhando com o Tribunal de Justiça para que a gente seja o melhor Tribunal de Justiça do Brasil. Não adianta só criticar, a gente tem que apoiar, ajudar e ajudar essa construção para que a gente tenha todas as organizações de excelência dentro do Estado. Ô Saliba, foi importante você colocar isso aí, porque no CDMEC também nós doamos o nosso tempo, a nossa energia, a nossa experiência, e realmente o resultado que a gente espera é o bem de todos, né? O bem comum. Então vamos trabalhar junto, e eu quero sim assumir essa cadeira aí que você sugeriu. Eu acho que o CDMEC tem muito a ajudar e estamos juntos, viu? Na semana passada, inclusive, a gente entrevistou aqui a Quartzo, que ele escolhe gestor das startups, né, do Fundo Soberano. Primeiro, a fase 1 do Fundo Soberano são 250 milhões. Então, anima muito a gente ver a quantidade de empresas inovadoras, de boas ideias, até para a gente diversificar a economia capixaba. E a próxima discussão agora é sobre um papel mais pujante do CEPID, né, Carlos? Exatamente, que a gente vai ter uma reunião agora com o governo do estado. Estamos juntos. E agora eu queria, aproveitando então que a gente já está chegando aqui no fim da nossa conversa, Saliba, eu queria... Na verdade, você já nos deixou com injeção de ânimo. Você é um daqueles entrevistados aqui que deixa a gente com mais vontade de continuar aqui no estado, de fazer as coisas acontecerem, de fazer as coisas crescerem. Dá uma dica aí pra gente, você que é empresário e quer vir aqui para o estado, e você quer empreender e fazer as coisas acontecerem e fazer o melhor. O que você acha? Olha só, eu vou fazer uma observação que eu acho que é fundamental e vou mostrar as oportunidades que eu acho que o CDMEC vai ter em breve. Essa construção que nós fizemos ao longo dos anos, dessa relação público-privada, da gente poder sentar e ver o seguinte: como é que eu trago uma empresa, mas não é como é que eu me beneficio, não é como é que a gente viabiliza de uma forma ética trazer aquela empresa e que a sociedade se beneficie, né? Então a gente aprendeu esse modelo capixaba de fazer essa coisa, né? E nós temos recebido representantes de vários estados que a gente começa a ver esses inícios de mobilizações em outros estados. Eu tive agora, na semana passada falando no Rio Agora, que é um movimento de empresários do Rio, que também quer fazer algum movimento nesse sentido. Vou receber os principais executivos do sul do Rio Grande do Sul, que vão vir aqui no dia 7. Recebi o pessoal do sul da Bahia, estamos recebendo pessoas de São Paulo, de Pernambuco. O Brasil começou a botar uma lente agora no Espírito Santo e está vendo o Espírito Santo em ação, que foi um vetor dessa mudança. E aí é que eu acho que a gente tem que positivamente contribuir através das nossas empresas, né? Nessas parcerias que a gente está começando a conversar com outros estados, é levar a experiência e o modelo capixaba de trabalhar de uma forma ética no desenvolvimento do estado. Então o CDMEC tem uma janela muito grande. Eu sou otimista, mas eu estou sendo muito realista, né? Mais do que otimista, eu estou sendo realista. Se a gente conseguir levar para esses estados, né? Lógico que nós vamos ter que disputar os espaços e tal, mas vamos disputar mostrando como que é trabalhar de uma forma ética, que a gente trabalha aqui no estado, né? As empresas do estado que se relacionam com o governo, se relacionam com as prefeituras, né? De uma forma contributiva. Lógico que as empresas têm que ter lucro, lógico que as empresas têm que ter o desenvolvimento, mas a empresa tem que olhar a sociedade, né? Não dá para a gente fazer aqui uma obra em que eu vou criar uma condição adversa para a sociedade local. Não, eu vou fazer positivamente. E as nossas empresas aprenderam isso. Nós temos isso já no nosso DNA. E a gente não pode abrir mão desse aprendizado. Eu costumo dizer que o crime organizado ele não está morto. Ele só espera, dormente, né? ele espera a oportunidade de entrar, porque para alguns é importante, porque eles vão se beneficiar, né? E como é que a gente blinda isso? Blinda
na medida em que a gente mantenha esse espírito ético, esse espírito de trabalhar em conjunto, as associações, organizações, empresas, trabalhando da forma que é o que tem que ser. É melhorar o nível de emprego das pessoas, é melhorar o conhecimento das pessoas, é melhorar a qualidade de vida, é o que o Senna... Por isso que eu gostei muito daquela sua pergunta, é a qualidade de vida, porque no final a gente vive aqui, né? Eu não quero viver num estado que polui, eu quero viver num estado que eu posso pegar uma bicicleta e ir andar de noite e poder voltar. Posso ir num barzinho com minha esposa na bicicleta e voltar e não vou ser assaltado, né? Eu quero, se alguém passa mal, que tenha uma assistência boa. Quero saber que tanto o meu filho, mas o filho das pessoas que trabalham com a gente, tem uma boa escola, tem uma boa, né, condição de crescimento e desenvolvimento. Então, assim, quando a gente pensa em sociedade, não dá para pensar eu vou me dar bem e alguém vai se dar mal, porque nessa hora a gente parte, né? Mas nós juntamos, nós conseguimos construir essa união, esse positivismo que o Brasil está olhando e o Brasil não aprendeu, né? Mas a gente tem essa oportunidade. Ou seja, deixa o patrimonialismo de lado e vamos tratar aqui, né, pelo bem comum da sociedade. Você imagina assim, esses dias eu fui a Pedra Azul e quis jantar num restaurante, que é um restaurante muito legal lá, e que eu conheço o dono, e ele não abriu porque não tinha pessoas para trabalhar. Aí você pensa assim, as pessoas que, né, pessoas que poderiam estar ganhando um dinheiro, não tá, ele poderia estar ganhando. Então a gente tem que criar essas boas condições. Você imagina assim, que ele tem um bom colaborador que mora num lugar bom, que o filho desse colaborador estuda numa escola boa, que tem... Quer dizer, o cara vai trabalhar tranquilo, né? O cara sabe que tem um transporte para levar. Se a gente pensa nisso, as pessoas se beneficiam, as empresas se beneficiam, né? Não dá para a gente pensar como que minha empresa vai bem e as pessoas vão mal, né? Então, é esse conjunto que a gente tem construído ao longo desses 24 anos e que o Brasil agora botou lente aqui. E eu tenho dito, nós precisamos ter um Brasil em ação. Legal, eu saio desse programa aqui hoje energizado e disposto realmente a gente quer cada vez mais trabalhar juntos, viu? O CDMEC junto com essa em ação. Saliba, te agradeço muitíssimo por ter aceitado o nosso convite. Essa sua entrevista, ela foi mais do que esclarecedora, né? Ela foi motivadora. Eu espero que quem esteja nos assistindo aí, que seja de outro estado, que comece, né, dentro da sua comunidade ali, né, no seu município, conversar com os empresários, unir, né, convergir e começar a sair da inércia. O Saliba falou uma coisa aqui que é muito importante. A gente tem que ter o sentimento da indignação. A gente tem que se indignar com o que é errado, né? Porque sem indignação não há ação. É isso. Né? Saliba, muito obrigado. Deixamos aqui o CDMEC de portas abertas do Espírito Santo em Ação. Esperamos conseguir estreitar cada vez mais a nossa relação, apesar da nossa amizade aí já de décadas, né, de conhecimento mútuo. E muito obrigado. Você quer passar uma mensagem para o nosso telespectador? Foi um prazer estar aqui, né? Estou sempre aberto para a gente poder falar. Eu acho que a gente precisa ser genuíno. A gente precisa fazer as coisas assim, com autenticidade. A gente precisa querer o bem da sociedade, né? E naturalmente que a gente vai crescer com o bem da sociedade, né? E a gente tem colocado o Espírito Santo em ação sempre à disposição do Brasil e do mundo, né, que a gente puder contribuir, porque nós vivemos num país que é um país riquíssimo, um país cheio de oportunidade e que às vezes a gente perde. Então estamos aqui, eu sou muito otimista e acredito que a gente vai ter um Espírito Santo, como nós capixabas falamos, pocando para ir para frente. Muito bom, terminou legal. Tá certo, muito obrigado. E aí, pessoal, gostaram da entrevista? Né? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, né? E não se esqueça também de começar o movimento na sua cidade, né? Queremos o Brasil todo em ação. Muito obrigado e até a próxima.